Graças e paz, igreja. Bom dia. Mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Quero pedir para você nessa manhã alimentar todas as expectativas possíveis e imagináveis. O Senhor criou esse dia tão especial para que eu e você juntos pudéssemos adorar a beleza da santidade dEle. Um Deus tão poderoso que criou todas as coisas. Criou você, criou eu, criou os animais. E criou tudo quanto há e tudo quanto respira. E o salmista um belo dia diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Eu quero te convidar junto conosco a adorar o Espírito Santo de Deus. E durante esses minutos onde vamos entoar alguns louvores de honras, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir para se esvaziar de tudo que tem ao seu redor e mergulhar em águas profundas do Espírito Santo de Deus, onde seremos tocados pela glória, pela grandeza, pela magnitude do Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, não é apenas um culto gravado, mas é um devocional, é um momento, Pai, um memorial que estamos levantando a Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, toca as nossas vidas nessa manhã, toca as nossas vidas, Espírito Santo. Oh, Pai, essa manhã, tudo que é em nós vai louvar a Ti, porque só Tu és merecedor. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Oh, o Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse: haja noite e dia. Ele disse: haja água e céu. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse: nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar para me ensinar como Ele andar, para me ensinar como Ele andar, para me ensinar como Ele andar. Aleluias. Um menino nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluias. Um menino nasceu,
como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome? E o seu nome é maravilhoso. Maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome para sempre. E o seu nome é maravilhoso. Maravilhoso. Glórias, glórias a Ele. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, Deus, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, pra Nova Jerusalém. Tua noiva, vai entrar a tua noiva. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti, Jesus. Cristo, Rei dos Reis, vem nos buscar, Jesus. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobra a ti, Jesus. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Cantamos. Santo és tu, Rei. Só tu és santo. Só tu és justo. Só tu és verdadeiro. Só tu és santo. Santo é o Senhor. Cante da sua casa que Ele é santo, que Ele é santo, que não há outro além dele. Não há. Santo é, santo. Santo é o Senhor. E eu vou cantar pela eternidade. Santo. Santo é o Senhor. E o céu começa. Toda a terra, Senhor, vai se dobrar aos seus pés. Tu és o Rei. Oh, Espírito Santo,
Leva-nos, Deus. Existe uma nova Jerusalém preparada para mim e para você. Aleluia, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, esse momento é do Senhor. Levante um altar de gratidão ao Rei dos Reis aí na sua casa. Use esse momento para dizer que Ele é santo, justo, e que não há outro Deus como nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor virá buscar a sua igreja. E o mais bacana de tudo isso é que o Senhor vem buscar uma noiva. Eu e você, nós somos a noiva de Cristo. E eu lembro que quando eu fui me casar, no dia do meu casamento, a minha esposa saiu logo cedo. Ela ainda era a minha noiva, não era minha esposa. E ela saiu logo cedo e foi para o dia da noiva. E naquele dia ela passou o dia inteiro se preparando. Ela foi para um salão, fez o seu cabelo, fez a maquiagem, preparou o seu vestido, se adornou. E eu lembro que no dia, na hora que começou a cerimônia, eu estava no altar. E quando eu olhei, minha esposa, a minha noiva, melhor dizendo, estava entrando na igreja. Ela gastou um dia inteiro se preparando para alguns instantes. Enquanto a noiva entrava, ela vinha andando e eu olhava para ela e ela olhava para mim. Existia uma conexão tão grande naquele momento, porque existia algo que foi gerado muito antes daquele instante. E naquele momento, quando ela chegou próxima de mim, tinha um pastor. Foi um dos dias mais impactantes e mais marcantes da minha vida. O que eu quero dizer com isso? Que assim como minha esposa, naquele dia ela gastou um dia inteiro se preparando, se adornando, se preparando para a hora que ela encontrasse comigo o noivo. Assim somos nós com Cristo. Existe um noivo esperando a noiva, e este noivo está esperando no altar. E ele virá sobre os montes, sobre um cavalo branco. Na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele se encontrará conosco nas nuvens, e cearemos com ele, e ele conosco. Eu quero dizer para você, se prepare. Se prepare, porque o noivo está esperando a noiva adornada, a noiva que foi preparada para ele. Senhor, eu anseio por esse dia. Eu anseio o dia, Pai, que eu olharei nos seus olhos. Eu anseio pelo dia que eu anseio, Pai, pelo dia que eu estarei contigo, o Senhor estará comigo, estaremos num grande banquete, porque a noiva foi preparada. Aleluias! Preparamos a noiva. Prepare a noiva. Prepare a noiva na sua casa. Prepare a noiva nesses dias de confinamento, de isolamento, seja lá qual o nome que vamos dar para esse momento que estamos vivendo. Prepare a noiva. Tire momentos para adorar ao Rei, para tocar, cantar, ler a palavra, se alimentar. Adorne a noiva. Aleluias. Adorne, porque o noivo vem buscar uma noiva preparada, e o céu ele vai se abrir, e nós estaremos com Cristo. Eu estarei com Cristo, você estará com Cristo para todo sempre. Irmãos, Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês aqui nessa manhã. Que bom poder compartilhar da palavra do Senhor nesse domingo abençoado, nesse domingo especial. Hoje é o nosso dia, o Dia das Mães.
E eu quero já começar desejando a você, minha amiga, que está aí em casa, um feliz Dia das Mães, um dia especial, um dia mega especial, que você possa ser mimada nos dias de hoje, viu? E graça e paz, glória a Deus por estarmos juntos, mais um domingo celebrando ao Senhor. Vamos orar para a gente começar esse tempo de compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Antes até de orar, eu queria dizer que nós vamos compartilhar aqui da palavra de Deus. Não diz respeito a uma palavra só para mulher, né? Alguém pode pensar, Dia das Mães, é a Rita que está ministrando, não é o pastor Cleito, então vai ser uma palavra específica para mãe. Não, nós vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor, né? É uma porção que vai trazer e vai gerar fé para o nosso coração. Então, eu quero que você ore comigo. Vamos orar antes de compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã? Pai, eu te louvo pela tua palavra que é poderosa, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz. A tua palavra, Senhor, que transforma destinos. A tua palavra que gera fé no nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. E, Pai, eu peço que, Senhor, a tua palavra alcance cada família, cada pessoa, cada lar, cada vida, Senhor. Que, Pai, quando essa palavra chegar até a casa dela, até os ouvidos dela, seja qualquer que seja a situação externa que ela esteja vivendo, Pai, eu creio, essa situação ela vai ser transformada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pai, pela tua palavra que é viva e que é verdadeira, ela vai gerar vida e ela vai ser transformada em nome de Jesus. Nesta manhã, Pai, gera fé em nosso coração, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com você nessa manhã, o pastor Cleito, ele tem falado nos 3 últimos domingos, se eu não me engano, sobre fé. Botei um quadrinho aqui. O pastor tem falado sobre fé e nós vamos continuar falando. Os dias atuais, eles exigem que nós tenhamos uma fé sólida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Nós precisamos ter uma fé sólida. E eu quero com você ler uma história de uma mulher que ela ousou ter fé. E a fé, a forma como ela acreditou em Deus, mudou totalmente a história dela. Ela tinha tomado algumas decisões antes na vida dela, antes de ter sido exposta a Deus, antes de conhecer a Deus, antes de conhecer os feitos de Deus, antes de conhecer as maravilhas de Deus, ela tinha tomado algumas decisões na vida dela. Nós vamos falar sobre Raabe nessa manhã, e quem já conhece a história de Raabe sabe que ela foi uma prostituta e ela tomou algumas decisões a respeito do corpo dela, né, que não foram decisões boas a respeito do corpo dela, da alma dela, da vida dela, da forma como ela viveu. Ela tomou escolhas, ela teve escolhas que não foram muito boas. Mas aí chegou um dado momento da vida de Raabe que ela conheceu a Deus, que ela foi exposta aos feitos grandiosos do Senhor, a grandiosidade de Deus, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode realizar. E ela foi exposta, e aí de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, de uma forma transformadora, de uma forma milagrosa, ela passou a tomar outro tipo de escolha, outras escolhas na vida dela. E eu quero ler com você Josué, vamos ler junto? Josué 2, 1, 21. E aí nós vamos falar sobre a fé que essa mulher teve e como ela vai nos encorajar. Você vai ver que ela viveu situações, os dias que Raabe vivia, nós vivemos dias hoje difíceis. E você vai ver que é bem assim, num contexto de sociedade, de mundo, de guerras, de pandemias. Você vai ver que não foi muito diferente, mas ela escolheu
ter uma fé sólida em Deus. Vamos acompanhar o texto? Então, olha, Josué 2 fala assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em casa, pois vieram espiar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez vocês ainda os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os estalos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu no terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Gente, olha que afirmação linda. Vocês nos causaram medo e terror. E de todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Sion e Og, os 2 reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence, livrem da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens garantiram a ela. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhe disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não nos encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento se você nos levou a fazer. Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque essa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. E aí, seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Vamos pensar comigo aqui. Raabe, ela teve que fazer uma escolha bem rápida, né? De repente, tinham 2 homens dentro da casa dela, que eram espias. Eles foram lá para espiar, para olhar a terra de Jericó, a mando de Josué. E aí ela tinha uma escolha ali para fazer: esconder esses 2 homens. E aí o rei ficou sabendo e mandou dizer a Raabe para entregar os 2 espias. E ela tinha ali uma decisão para tomar. Então vamos pensar aqui. Primeira coisa, a decisão dela, o texto já nos mostra qual foi a escolha de Raabe. Ela escolheu esconder os espias, né? E esconder eles, escolheu mentir para o rei, escolheu mentir para os soldados do rei que foram até a casa de Raabe. Ela escolheu fazer isso
e esconder 2 homens que ela não conhecia, que ela não sabia quem era e que, assim, tentando, ela não conhecia, ela não sabia quem era e ela ia sofrer consequências em relação a isso. Então, ela teve que rápido fazer uma escolha. O que eu faço? Eu escondo ou não escondo? E aí, vamos pensar comigo, o que levou essa mulher a esconder esses 2 homens que ela não conhecia? Então, olha, uma curiosidade, o texto diz que Raabe, ela morava nas muralhas da cidade. Então, para a gente entender um pouquinho o que é que esses espias foram fazer lá em Jericó, antes disso, o texto se dá de que Josué está com as 12 tribos ali do lado e ele está ali pronto para poder ganhar todas as cidades de Canaã. Então Deus disse para o povo que ele iria dar a eles uma terra que emana leite e mel, e aí Josué estava acampado com as 12 tribos e ele ia começar a entrar e a ganhar Canaã, e a primeira cidade que ele iria ter que destruir, aniquilar para poder ganhar aquele lugar era Jericó. E aí entende-se, a gente sabe que Jericó era uma cidade muito grande, era uma cidade de potência, era uma cidade fortificada. As muralhas, uma curiosidade, as muralhas daquela cidade, elas eram altas e largas e de mais ou menos 7 metros. E tem uma curiosidade que eu li, de que não era apenas uma muralha. Então a cidade ela era cercada por 2 muralhas. Tinha uma muralha e entre a outra tinha um vão, porque se o inimigo pulasse a primeira muralha, ele iria ficar preso ali naquele vão. Então era uma cidade forte, era uma cidade muito bem guardada, era uma cidade difícil de ser conquistada. E Josué sabia disso. Tanto que ele manda 2 homens primeiro para olhar como era aquela cidade, como era aquela cidade. E sabe-se também que o rei daquela cidade era um rei cruel. E assim, Raabe, ela sabia muito bem disso, porque você observa que o rei, ele manda Raabe, ele fala com Raabe. Então, ela era uma prostituta, a casa dela era construída nos muros da cidade, então a gente imagina que deviam ter, né, toras segurando aquela casa. Então ela estava na entrada da cidade. E aí, como é que Raabe, por que é que esses 2 espias, eles vão parar na casa de Raabe? Então assim, Raabe era uma prostituta, né? E naquela época não tinha internet, não tinha o Instagram, não tinha as mídias sociais para as notícias correrem, como é hoje, né? As coisas acontecem, a gente fica sabendo. Como que as pessoas ficavam sabendo? Através dos comerciantes, daqueles que iam de cidade em cidade, comprando e vendendo, e eles entravam e saíam das cidades e iam contando as notícias, iam contando aquilo que acontecia, né, nas outras cidades. Era assim que eles ficavam sabendo. E aí, Raabe, a casa dela era na entrada, e quando os comerciantes, os viajantes, eles estão indo e vindo, aonde que eles vão se hospedar? Eles vão para a casa de uma prostituta, eles vão ficar num lugar que é mais fácil, no lugar de entrada da cidade, né? Eles não chegam a entrar, eles vão ficar ali na entrada da cidade. E aí, então a casa de Raabe era uma casa procurada, era uma casa visitada, era uma casa que entrava e saía muita gente. E com isso, Raabe também tinha acesso a muita informação, concorda? Porque enquanto ela estava ali, e aqueles homens entravam e saíam, os viajantes, eles iam falando coisas que aconteciam em todas as cidades. Então, olha o que aconteceu durante esse tempo. Durante anos e anos, e esses homens entrando e saindo da cidade, eles foram falando quem que era o povo de Israel. Quem que eram os hebreus? Quem que era esse povo que Deus cuidava? Então, entravam lá os viajantes e eles diziam, olha, ficamos sabendo que o Egito, que Faraó, ele foi aniquilado. O Deus dos hebreus, o Deus do povo de Israel, ele aniquilou o Faraó. Ele acabou com os filhos de Faraó, todos morreram. E aí era uma notícia, e aí a Raabe ali estava ouvindo.
E aí depois vinha outra notícia, olha, vocês sabiam? O povo hebreu, eles passaram no Mar Vermelho, o mar se abriu e eles passaram. E todo o exército de Faraó, quando veio atrás do povo, Deus aniquilou ele dentro do mar. As águas se fecharam e todo o exército foi aniquilado ali. Então, o Deus dos hebreus acabou com o exército de Faraó. Olha, vocês sabiam? Então, aqueles viajantes, eles iam entrando e saindo da cidade, iam contando os feitos que Deus tinha feito com o povo dele, a forma como Deus tinha livrado, a forma como Deus tinha cuidado do povo dele, do povo hebreu, tinha tirado ele do Egito e livrado ele e sustentado e dado comida e dado maná. Então essas histórias, esses testemunhos, eles iam se espalhando de cidade a cidade e esses testemunhos chegavam ali na casa de Raabe e ali Raabe ia ouvindo e ali eu tenho certeza que Raabe ela ia pensando assim, esse Deus é grande. Porque se a gente sabe que o Egito é a maior potência, que Faraó é poderoso, mas o Deus dele destruiu todo o exército de Faraó, e por que é que um Deus se preocupa tanto com um povo que ninguém quer? Como é que Deus se preocupa tanto com um povo que as pessoas, o governador faz de escravo, mas Deus pega esse povo que é escravo e Deus liberta, e Deus livra, e Deus supre, e Deus envia provisão, e Deus cuida. Então, Raabe ia ali pensando, ouvindo aquelas histórias que chegavam até ela dos grandes feitos do Senhor, e aí ela ia pensando, esse Deus é diferente. Esse Deus, ele é poderoso, esse Deus, e com essas histórias, conforme ela ia ouvindo aquilo, meus irmãos, ia gerando fé no coração de Raabe, ia gerando fé. Então foram anos e anos ela ouvindo os feitos do Senhor, aquilo que Deus, o que causou temor no povo de Jericó. Então veja, ela estava em Jericó, ali era a cidade dela, mas o que causou temor, mas no caso do povo, causou medo, e ela fala no texto que nós lemos, né? Atemorizou o nosso povo, causou medo. Nós temos ouvido o que Deus tem feito e da forma que Deus tem livrado vocês, isso causou medo no povo aqui da cidade, mas veja que nela causou temor. Que nela causou, ela ficou maravilhada. Veja que nela ela olhou e falou assim, esse Deus, se ele prometeu que essa terra de Canaã ele vai dar a esse povo, então esse Deus ele vai tomar essa cidade. Deus vai dar essa cidade a esse povo. Deus vai dar essa cidade a Josué. Veja que ela se maravilhou com tudo que ela ouvia. Ela não teve medo, ela se maravilhou. É como que o coração dela foi se enchendo e ela foi gerando fé e ela foi crendo em tudo aquilo que ela ouvia. E aí ela foi se maravilhando e ela foi se convertendo ao Senhor. Então, primeira coisa, a pergunta que eu fiz, por que é que essa mulher acolheu 2 homens hebreus que ela não conhecia e que ela sabia que ela iria sofrer consequências porque o rei mandou que os soldados fossem até a casa dela? Por que é que ela acolheu? Primeira coisa, porque olha, eu penso que assim, foram tantos anos ela ouvindo as maravilhas e o coração dela, né, se maravilhando com tudo aquilo, que ela falou, né, eu quero esse Deus e eu quero fazer parte. Então, se Deus já vem defendendo esse povo e vem livrando e livrou de Faraó, então eu também vou ajudar esse povo. É como se ela pensasse, eu faço parte agora dessa família, esse povo hebreu, eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte desse povo, então eu vou ajudar esse povo, porque esse Deus é poderoso, ele vai vir aqui e ele vai tomar essa cidade. Ela creu na grandeza do Senhor. Então, primeira coisa, meus irmãos, que a gente, né, pensa, por que ela ajudou? Porque ela já creu em Deus. Em tudo aquilo que ela ouviu, ela creu em Deus. Então, a decisão de muitas, né, a semelhança de muitas decisões que a gente toma, né, de forma assim momentânea, é como Raabe. Ela tomou baseado na crença que ela construiu durante todo aquele tempo do que ela ouviu sobre Deus. Ela foi construindo uma crença sobre o Deus em cima das maravilhas
maravilhas que ela ouviu. E em cima dessa crença, ela tomou uma decisão. Então, meu irmão, primeira coisa nessa manhã, assim, para a gente pensar, as decisões que a gente tem tomado nos dias de hoje, em cima de qual crença? Em cima do que a gente acredita, do que a gente tem colocado a nossa fé, em cima do que a gente tem ouvido. Como que a gente construiu a nossa fé durante esse tempo? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo e já tem muitos anos com o Senhor, tem vivido muitos anos com o Senhor, já conhece o Senhor há alguns anos, né? Já viveu maravilhas com o Senhor, já viu Deus fazer muita coisa. E como é que você construiu essa fé, meu irmão? Como é que você tem construído essa fé? Então, primeira coisa de Raabe, ela teve uma fé sólida. Como que foi isso? Raabe, ela conheceu o Deus de Israel. Veja que ela diz no verso 10, olha, verso 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão, lá com os reis dos amorreus, com Sion e com Og. Então nós temos ouvido o que Deus já tem feito, nós temos ouvido a forma que Deus tem livrado. Então a fé de Raabe é uma fé sólida, ela construiu essa fé em cima de tudo que ela tem ouvido de Deus. Então, meus irmãos, essa é a única maneira pela qual eu e você podemos confrontar a cultura, a sociedade, que foi o que ela fez, ela confrontou ali, né, a sociedade. Essa é a única maneira, é quando nós cremos que Deus reina, quando nós cremos que Deus é soberano, quando nós cremos que Deus ele é soberano em cima do céu e também embaixo aqui na terra. Quando a gente crê que as mãos do Senhor, elas são boas e que Ele fará que no final toda justiça ela triunfe. O nosso Deus, ele é um Deus justo. Então Raabe, ela conhecia o suficiente sobre Deus para crer e para ter fé. Ela sabia que Ele usaria seu grande poder a fim de beneficiar o seu povo. Ela sabia disso. Às vezes parece pra gente que as coisas boas perdem e que só os maus ganham. Às vezes a gente vê uma amiga nossa acabar o casamento dela, não porque ela foi ruim, mas porque o marido dela decidiu, né, por uma outra mulher. Às vezes nós vemos um homem honesto perder o seu emprego e ao mesmo tempo a gente vê um colega que é desonesto ser promovido no trabalho. Às vezes a gente vê injustiças acontecendo do nosso lado e a gente pensa assim, cadê Deus? Onde é que Deus está? Não é? Mas a fé de Raabe era o suficiente para ela crer que Deus é justo e que Deus iria fazer justiça. A gente tem crido dessa forma, de que Deus é justo e que Deus ele vai fazer justiça. Então, primeira coisa, meus irmãos, a fé de Raabe era uma fé sólida. Ela sabia em quem ela cria. A fé, ela construiu a fé dela em cima de tudo aquilo que ela ouviu. E no meio ali que ela se viu para tomar uma decisão que poderia trazer consequências difíceis para ela depois lá na frente, ela não temeu, porque a fé dela foi construída. Então, primeira coisa, uma fé sólida, meus irmãos, ela é construída. E eu sei que nesse tempo todo que a gente tem vivido com o Senhor, nesses anos que a gente tem vivido com o Senhor, as experiências que a gente tem tido com o Senhor, isso vem construindo a nossa fé. E não é nesse momento em que nós nos vemos num momento de desespero, não é? No momento em que a nação toda sofre, no momento em que nós sofremos junto, a nossa casa sofre junto com todo esse quadro que a gente vive. Mas aonde é que está fundamentada a nossa fé? A nossa fé é uma fé sólida? Ela foi construída? Se ela foi construída, nós vamos saber tomar decisões agora, neste momento. Então, primeira coisa, uma fé sólida. Segunda coisa, ela teve uma fé excepcional. Por quê? Por que uma fé excepcional? Olha, veja bem, Raabe, ela e Sara,
a esposa de Abraão, foram as duas únicas mulheres que o autor de Hebreus cita no livro dele. Sabia disso? Se nós olharmos a história de Raabe, ela era uma prostituta, né? Então, a gente olha assim e fala, alguém que, como que Deus vai usar, né? Alguém que, como que Deus vai olhar? Alguém que futuro que tem, né? Futuro que tem essa pessoa. Alguém sem probabilidades nenhuma, nem do lugar onde morava, nem da vida que ela estava tendo, mas ela teve uma fé excepcional. E essa fé excepcional de crer naquele momento de circunstância, em tudo o que ela já tinha ouvido. Veja bem, ela nem tinha vivido ainda. E quantas vezes nós já vivemos experiências grandiosas com o Senhor de cura, de livramento, não é? De provisão quando a gente não tinha e alguém enviou, alguém chegou e falou, olha, foi Deus que mandou, de cura. Quantas curas nós já vimos acontecer na nossa casa, dentro da nossa casa, de livramentos que o Senhor já deu, experiências que nós já vivemos, não é mesmo? Então, tudo isso constrói a nossa fé. E nós não podemos, no momento em que estamos vivendo, esquecer. Então, essa fé sólida, ela é firmada em cima de tudo que nós já vivemos. E a fé dessa mulher foi concretizada em cima do que ela ouviu de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, né? Por ouvir aquilo que Deus fez. E foi assim que gerou fé no coração dessa mulher. Então, meus irmãos, nós temos ouvido domingo após domingo aquilo que Deus tem feito. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós não podemos olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós não podemos olhar para o que está acontecendo ao externo, na nação e no mundo. O nosso olho, a nossa visão, o nosso foco precisa estar na palavra de Deus, naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele já realizou. Ele continua sendo Deus, Ele vai fazer. Essa é a nossa esperança. Então, a fé dela foi uma fé excepcional. E, meu irmão, a sua fé, ela é de tal forma excepcional que ela vai te levar a lugares grandes, ela vai te levar a viver outras coisas ainda com Deus, a viver outros momentos maravilhosos com o Senhor. A sua fé excepcional, ela vai ultrapassar todo esse tempo que nós estamos vivendo, porque a fé dessa mulher não ficou só ali, na cidade dela em Jericó, ultrapassou, que o autor de Hebreus, no Novo Testamento, ele cita lá em Hebreus 11:31, ele fala, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então, olha só, essa fé excepcional ultrapassou. Ela foi lembrada lá na frente, ela serviu de exemplo, ela foi usada como testemunho dessa fé. Você tem testemunhado aquilo que Deus tem feito na sua vida, as maravilhas que Ele já fez, as maravilhas que Ele já realizou, a cura que Ele tem feito, a cura que Ele tem operado na sua casa, a provisão que Ele tem enviado, a forma maravilhosa com que Ele transformou a sua vida. Você tem testemunhado isso? Outras pessoas, assim como nós lemos em Hebreus 11:31, sobre o que a fé daquela mulher, a forma como ela creu, as pessoas podem olhar e dizer, poxa, eu estou olhando para Rita, eu estou olhando para fulano e ele não se abala. Né? Ele continua firme, ele continua crendo no Senhor. As pessoas, né, podem olhar assim e você ter essa fé excepcional de crer que o Senhor tem realizado milagres e que Ele vai continuar realizando. As pessoas podem olhar assim para você, meu irmão, e para mim também. Nós precisamos demonstrar essa fé excepcional, de acreditar de que o Senhor vai realizar e de que Ele vai fazer. Então, olha, não só Hebreus falou sobre Raabe, sabia disso? Tiago 2:25-26 fala, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Olha só, a fé daquela mulher não apenas levou ela a afirmar quem é Deus, no verso 10, como nós lemos, que ele era Deus acima no céu e Deus embaixo na terra também. Ela afirmou isso para os espias. Eu sei quem é o seu Deus, ela disse para eles. Eu sei quem é. Gente, olha a fé dessa mulher, sem ter vivido, mas ter ouvido aquilo que Deus já realizou. Ela disse para eles, eu sei quem é o seu Deus. E ela falou quem era ele. É Deus acima do céu e embaixo da terra. Mas a fé dela foi tão excepcional que ela não só creu, levou ela a tomar uma atitude em relação ao povo de Deus. Porque ela ajudou o povo de Deus. Quando ela ajudou os espias a sair, ela ajudou o povo de Deus. Porque depois da história, nós vamos ler mais na frente de Josué, que você conhece. Josué ganha Jericó, as muralhas caem, que é a história é conhecida de todos. E o povo de Deus ganha Jericó. Então, essa mulher, ela não só creu em Deus, mas ela ajudou o povo de Deus, ela ajudou a casa de Deus, ela ajudou a igreja de Deus, ela ajudou os filhos de Deus. Ela foi aquela mulher que ela creu, mas ela falou, eu preciso de fazer alguma coisa pela igreja do Senhor. Essa é a fé excepcional. Então, a gente está em casa hoje, né? Estamos de isolamento. Mas aí você pensa, o que é que eu posso fazer pela igreja do Senhor? Meus irmãos, nós podemos fazer tanta coisa pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos amar os irmãos, nós podemos ajudar com aquilo que eles precisam, orar. A fé que você tem, ela é tão excepcional que move você a querer ajudar a igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje, a ajudar o povo de Deus, porque uma fé excepcional, eu não só creio para mim, eu creio para a igreja do Senhor, eu creio e eu ajudo, né? Eu tô junto, eu coopero, eu pergunto o que é que precisa ser feito para a igreja do Senhor. Foi isso que ela fez, ela ajudou a igreja do Senhor naquele tempo. Ela se encorajou e ela teve uma ação intrépida a favor do povo de Deus, ousada, né? Uma ação ousada a favor do povo de Deus. Qual é a ação ousada que você tem a favor do povo de Deus? Da igreja do Senhor nos dias de hoje, meu irmão? Então, alguém já disse, eu li esses dias, a fé é um passo, não apenas uma afirmação. A fé é um passo, não apenas uma afirmação. Tanto o autor de Hebreus quanto de Tiago, eles afirmaram que a fé de Raabe levou ela a agir. Então, eu não só creio, né? Eu não só acredito que Deus pode curar uma pessoa. Eu vou orar junto, Deus vai curar e eu vou ajudar aquela pessoa, né? Eu não só acredito que Deus pode dar alimento para aquela pessoa. Eu creio, eu acredito, eu tenho fé, mas eu vou junto agir aquilo que eu posso fazer para poder ajudar. O que é que você tem feito para a igreja do Senhor nos dias de hoje, mesmo em casa? Mesmo em casa, o que é que você tem feito para ajudar o povo de Deus aqui na terra? No momento que nós vivemos, quando Raabe ajudou, não era um momento favorável, concorda comigo? Não era um momento que tudo favorecia que ela ajudasse o povo de Deus. Não era, mas em fé, e com essa fé excepcional, ela fez, ela ousou, ela foi intrépida, ela entrou em ação. De que forma, meu irmão, Deus pode usar você para entrar em ação, para ajudar o povo de Deus hoje, aqui nessa terra? Então, ela teve uma fé sólida, que foi construída em cima de tudo aquilo que ela ouviu por Deus. E eu não tenho dúvidas que você já ouviu muito desse Deus maravilhoso. O fato de você estar me ouvindo aí nessa manhã, porque Ele já te alcançou, Ele já transformou a sua vida, não é verdade? E essa fé excepcional levou a ela a interceder não só por ela. Olha, observa aqui, o texto não diz que ela tinha marido e nem que ela tinha filhos, né? Mas que ela tinha família, pai, mãe, irmãos. E quando ela conheceu a Deus, e ali no seu coração ela aceitou o Senhor, e ela declarou em fé quem era o Deus, né, que ela cria naquele momento, ela intercedeu. E ela intercedeu por quem? Pela família dela. Ela intercedeu pelos pais, ela intercedeu pelos irmãos, ela intercedeu pela mãe. Ela falou assim, olha, né, quando vocês vierem aqui ganhar a terra,
eu te peço, livra a minha casa, livra os meus pais, livra a minha mãe, livra os meus irmãos, né? Eu clamo, eu oro, eu intercedo, não é só por mim, eu tô crendo por mim e pela minha família. Essa é uma fé excepcional. Você crê não só para você ou só por você. Você crê para você e você crê para a sua família. Você crê por sua família. Você crê por outras pessoas. Você intercede por outros. Uma fé excepcional nos leva a interceder. Uma fé excepcional não nos faz apático. Não é? Uma fé excepcional não nos deixa parados. Uma fé excepcional não faz com que a gente pense só na gente. A gente precisa pensar nas outras pessoas, pensar nos de casa. Eu tenho fé, né, para que toda a minha casa seja alcançada pelo Senhor Jesus. Essa é uma fé excepcional e essa mulher teve. E aí também ela teve uma fé que gera vida. Como isso? A fé de Raabe lhe trouxe vida em meio à destruição, trouxe a salvação de toda a sua família. Veja bem, o cenário que ela vivia ali, né, onde ela morava, onde ela vivia, o fato de o texto dizer que ela morava nos muros da cidade, não dava para ela lugar de destaque na sociedade, muito pelo contrário. Era um lugar de escória, um lugar de menos favorecido, né? Não dava para ela um lugar. Então, o cenário em que tudo acontecia, a cidade dela estava prestes a ser destruída, não é? Ela estava prestes a não ter nem lugar para morar. Mas ela creu no Deus que chegou até ela. Ela acreditou, ela teve fé. E aí, trouxe vida. Então, é uma fé que traz vida. É o terceiro ponto aqui. Ela passou a viver, olha o que aconteceu com Raabe. Então, aonde ela vivia ali, naquele lugar, em cima dos muros, sem ter esperança, com certeza, o fato de ela ser uma prostituta, as visitas que ela tinha na casa dela eram homens que com certeza não eram amáveis, não tratavam ela bem. Ela sabia muito bem que os soldados, né, que aquele povo lá, eles eram rude, que eles eram grossos. Ela sabia muito bem do que eles eram capazes de fazer com ela, não é? Ela sabia muito bem o rei que servia ali aquela cidade por ser fortificada. Ela sabia muito bem, não era um rei bom. Então, o cenário que aquela mulher vivia ali não era um cenário favorável. Mas aí o que aconteceu? A fé que ela teve quando ela conheceu a Deus foi de tal forma que trouxe vida para ela. Porque aí a história nos conta, né? Eu vou resumir aqui, que aí depois Deus deu a estratégia para Jericó, para Josué, que é a estratégia que a gente já conhece, que ele ia circular a cidade, dar 7 voltas, tocar a trombeta e as muralhas cair. Estou resumindo mesmo. E nós já conhecemos essa história. E aí os espias disseram o quê para ela? Olha, no dia que isso for acontecer, você vai fazer o quê? Você vai colocar esse fio de escarlate, fio vermelho. Ali a gente lembra do sangue de Jesus, não é? Você vai botar lá na janela. E aí, naquele lugar, nós vamos saber que naquela casa a gente não pode tocar. Naquelas pessoas que estão dentro daquela casa, a gente não pode tocar. Então, foi uma fé que trouxe vida. Foi uma fé que trouxe vida. Ela creu naquilo, meus irmãos. Olha, nós cremos num Deus, num Jesus que já entregou, num Deus que já entregou o Filho dele, Jesus, que derramou sangue escarlate, sangue vermelho, que derramou o sangue dele por mim e por você, para que nos desse vida. Só que tem uma coisa, aquela mulher, ela se apropriou, ela tomou posse, ela fez escolha de tomar posse daquela vida que essa fé traz para ela. Meu irmão e minha irmã, eu quero falar com você aqui. Nós já fomos expostos à palavra de Deus, nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele já derramou o seu sangue lá na cruz, né? O fio de escarlate já foi colocado lá para nos resgatar. A morte não tem poder sobre nós,
não é? É a vida que Jesus já veio. Ele disse, eu vim para dar vida, vida em abundância. Ele já nos deu. Nós precisamos nos apropriar dessa vida que Ele já nos deu. Nós precisamos nos apropriar. E hoje, mais do que nunca, precisamos tomar posse dessa vida que Ele nos deu. O cenário não é favorável, não importa. Para Raabe também não era. Mas ela escolheu ter uma fé firme, uma fé excepcional, uma fé sólida e uma fé que lhe trouxe vida. Trouxe vida. Então, como é que nós temos nos posicionado hoje? Essa fé que nos dá vida. Não aquela pessoa que disse, o pastor falou na última live dele, né, de que se eu vivo de acordo com a circunstância que está ao meu redor, como que eu posso? Não, o Senhor, Ele veio nos dar vida. Vida abundante, independente do cenário, do que está ao nosso redor. Ele já nos deu vida, a palavra dele nos garante isso e nós precisamos de crer nisso. É fé. Essa é a fé sólida, essa é a fé excepcional, essa é a fé que traz vida. Isso tudo depende de escolha minha e sua, entende? De escolha minha e sua. Nós precisamos escolher ter essa fé. Raabe teve, então foi uma fé que trouxe vida. Olha o que aconteceu com essa mulher. Ela foi resgatada, né? Ela foi livre quando Jericó foi tomado. Aí o texto diz mais à frente que ela passou a viver entre o povo de Israel. Ela ganhou uma nova família. Nós já temos essa nossa família, essa nova família. A família de Deus, o Senhor já nos deu. Nós já fomos inseridos nessa nova família. Então ali ela teve nova família. O texto vai dizendo, e a história mais à frente, de que ela se casou com Salmão. Ele era um dos espias. Então ela teve família, ela passou a viver no meio do povo de Israel. E em Mateus 1, olha que interessante, em Mateus 1 é aquela maçante genealogia que a gente não gosta de ler, que é um monte de nome lá no começo do texto. Lá no versículo 5 fala assim, que Salmão, esposo de Raabe, a prostituta, a meretriz, gerou a Boaz. E Boaz, com Ruth, gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. Então, olha só. Raabe foi mãe de Boaz. Isto significa que ela foi tataravó de Davi. Davi, o rei Davi, o grande rei Davi. Então, isto significa que Raabe entrou na genealogia de Jesus. Por que é uma fé excepcional? Porque a vida dessa mulher mudou de tal forma, porque ela creu, que ela foi levada a entrar na genealogia de Jesus. Deus viu em Raabe uma fé ativa e revigorante. Raabe, ela é um tributo às possibilidades que estão dentro de cada um de nós, dentro de mim e de você. Nós devemos nos posicionar e termos essa fé. E o Senhor nos levar a lugares que a gente nem imagina, a lugares que a gente nem sonha, a realizar coisas que a gente nem imagina. E o Senhor, Ele quer fazer isso comigo, Ele quer fazer isso com você. E Deus também olha para mim e para você com essa fé que pode florescer em qualquer cenário, meu irmão. Essa fé que pode florescer em qualquer cenário. O que você já é hoje, meu irmão, e o que você se tornou, faz parte da fé ativa que você já teve em Deus. Deus quer fazer você ir muito mais além do que você já foi. Sabe isso que você já conquistou? É nada diante de tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. O Senhor, Ele quer te dar muito mais. A que ajuda e a que fonte você tem buscado construir a sua fé? Aonde você tem buscado construir a sua fé? Essa mulher, ela mudou a vida dela, ela mudou a história dela, não só dela, da família dela, porque ela ousou crer em Deus, naquilo que ela ouviu de Deus. Nós já ouvimos muito do Senhor.
Eu sei que Ele já mudou a sua vida. Eu sei que Ele já transformou a sua vida. Eu sei que Ele já mudou a sua história. Eu sei que o Senhor já chegou até você. E se Ele não chegou ainda, eu quero dizer para você que esse Deus maravilhoso que fez isso com Raabe, uma mulher sem possibilidades nenhuma, Ele quer fazer na sua vida também. Ele quer transformar a sua vida também. Ele quer mudar a sua história também. Ele quer fazer isso com você hoje. Não importa o cenário que você esteja vivendo, o cenário que você esteja envolvido, o Senhor, Ele quer fazer isso hoje, meu irmão, minha irmã, com a sua vida. Ele quer mudar. Ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo. O Senhor tem me levado. O Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha vida. A forma como eu vivia, eu não tinha possibilidades, mas o Senhor mudou. O Senhor me deu família. O Senhor mudou a minha história. Ele quer fazer isso com você também. Basta a gente crer e acreditar. Crer, ter fé é uma escolha. Nós precisamos escolher fazer isso quando? Todos os dias, a todos os instantes, a todo momento. Sabe por quê? Porque a todo momento, a todo instante, a gente toma decisão. E o que vai acontecer daqui para frente é baseado nas decisões que eu e você tomamos hoje. Como que vai ser a nossa história? É em cima das decisões que eu e você vamos tomar hoje, naquilo que a gente decide crer hoje. 1 Coríntios 3. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E diz mais: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Eu sei, tenho certeza, o Senhor, Ele já deu promessas para você. Eu sei que você tem uma fé construída naquilo que você já viveu com o Senhor, naquilo que você já ouviu do Senhor. Eu sei que lá no seu quarto, na sua casa, em vigílias, em cultos, o Senhor deu promessas para você. Eu sei disso. Eu sei, e nessa manhã, aqui enquanto eu falo, eu quero que você traga à memória aquilo que o Senhor já fez na sua vida. A palavra de Deus diz trazermos à memória o que nos dá esperança. Aquilo que Deus já realizou, as experiências que você já teve. Nós precisamos gerar em nós ser incendiados, nós precisamos, e a palavra de Deus, os feitos dele na nossa vida vai nos incendiar a viver dessa forma para o Senhor, a não olhar para as circunstâncias, a crer num Deus que opera milagre, que cura, que transforma, e Ele faz isso, Ele continua sendo Deus. Eu quero que você traga à memória nessa manhã aquilo que Deus já realizou. Sabe aquela promessa que o Senhor te deu? Eu sei que você está lembrando nesse momento. Lá naquele dia de choro no quarto, Deus te deu promessas. Ele disse que ia transformar a sua casa, que ia mudar. Ele disse que ia curar você do câncer. Ele vai curar. Ele já te deu promessas de te dar uma família, de te dar um futuro. E Ele disse mais que mente nenhuma ouviu, olho nenhum viu. Mente nenhuma imaginou aquilo que Ele já preparou para você. Creia nisso, creia nas promessas dEle, creia naquilo que Ele já realizou para você na cruz do Calvário, por mim, por você, aquilo que Ele já realizou por nós na cruz do Calvário. Ele já nos deu vida. Vamos tomar posse dessa vida. Ele já nos deu família, nós temos a família de Deus aqui na terra, Ele já nos deu isso. E se você não faz parte, entre nessa família de Deus. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o quadro que você vive. Ele faz isso, Ele faz dessa forma. Ele quer fazer isso na sua vida nessa manhã, viu? Eu quero orar com você nessa manhã. Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele aumente a nossa fé, que Ele transforme o nosso interior, que nós sejamos incendiados com o Espírito Santo de Deus, que nós não sejamos, meus irmãos, crentes, né? Que hoje eu tô bem, amanhã eu já não tô mais, porque amanhã não tá legal, amanhã eu recebi uma notícia que não é legal, e não, mas que a gente creia naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, dia após dia, sabe? Que a gente coloque os nossos olhos na palavra do Senhor. Busque uma palavra de Deus para a sua vida.
sabe, nós não podemos viver daquilo que os outros só falam. Nós precisamos de buscar, nós precisamos de nos alimentar, para que o nosso espírito seja incendiado. Como que isso vai acontecer com a palavra de Deus? E é isso que eu quero nessa manhã encorajar você. É isso nessa manhã, que você seja incendiado por esse Deus, que sejamos crentes incendiados, o fogo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É isso, sabe, que essa fé sólida, ela esteja em nós, essa fé excepcional, que vai fazer com que a gente vá além daquilo que a gente tem vivido, em nome de Jesus. E eu quero orar com você agora, nessa manhã. Vamos orar? Posso pedir para você? Porque senão é tão... Posso pedir para você? Ajoelhe aí ou fique em pé. Eu sei que talvez você está sentado aí no sofá da sua casa, mas ou fique em pé. Vamos nos colocar numa postura diante do Senhor. Não fique sozinho, não. Pega aí na mão do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Fique em pé, vamos orar juntos. E não ouça só a minha oração, mas nesse momento se coloque diante do Senhor aí na sua casa e vamos clamar que o Senhor venha nos incendiar nos dias de hoje, que a gente seja incendiado com o fogo do Espírito Santo de Deus, né? E que a nossa fé aumente. Vamos pedir isso para o Senhor, que a gente creia, né? Que nós possamos crer naquilo que Ele já realizou. Fique de pé, vamos orar junto comigo. Pai, eu te agradeço nessa manhã pela tua palavra, a tua palavra que gera vida, a tua palavra que transforma, a tua palavra que muda cenários, a tua palavra que é verdadeira. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Senhor, eu oro, Espírito Santo de Deus, clamando ao Senhor nessa manhã, venha nos incendiar. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós com fogo. Espírito Santo de Deus, nós não podemos viver sem o fogo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dele ardendo dentro de nós. Nós precisamos de ousadia e sabemos que isso só vem com o Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã eu oro sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos seus lares, nas suas casas. Sobre cada família, Pai, visita. Deus, eu oro em nome de Jesus que o fogo do Espírito Santo de Deus desça sobre nós nos dias de hoje. Que a gente não se conforme, Pai, da forma como vivemos, Pai. Que a gente, Pai, não se conforme, Senhor, com aquilo que nós já temos. Mas que a gente, Pai, busque mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor, Pai. Que, Senhor, a nossa vida, ela viva, Pai. Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam, Senhor, essa fé excepcional. Essa fé, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Pai, elas vejam cenários sendo mudados, Pai, no nosso redor, e elas sejam atraídas por causa disso, por causa dessa fé, por causa de Jesus agindo na nossa vida, agindo na nossa família, na nossa casa. E eu creio em Ti, somente em Ti. Eu creio que só o Senhor, Pai, opera milagres. Eu creio que só o Senhor transforma as vidas. E eu oro nessa manhã, Senhor, Pai, por esta família, Pai, que talvez esteja pensando, Senhor, em separação. Neste momento eu oro, Deus, em nome de Jesus, traga reconciliação sobre este lar, Pai. Senhor, a confusão que há nesta casa, Pai, sobre os filhos, Senhor, sobre os pais, Pai, esse quadro de confusão, ele seja quebrado, Pai, e cesse pelo poder do sangue de Jesus Cristo, porque a obra da cruz do Calvário chegue até essa casa, Pai, em nome de Jesus, que se ali tiver somente um que crê no Senhor, Pai, assim como foi com Raabe, toda a sua casa foi alcançada. Eu creio que todos dessa casa serão alcançados pelo poder do sangue de Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, por esta minha amiga, Pai. Eu oro, Senhor, por esta família, Pai, que tem doença, que tem um quadro de Covid. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura, eu profetizo cura. Pai, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada casa, de cada família, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aquele que tem câncer, Deus, eu oro, Pai, determino a cura pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Alcança, Senhor, essa vida, Pai, e transforma. Venha a cura da planta dos pés até o alto da sua cabeça, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro, Senhor, Pai, que a nossa fé ela seja renovada. Senhor, aumenta a nossa fé.
Aumenta a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós precisamos do Senhor. Paizinho querido, eu oro em nome de Jesus Cristo, aumenta a nossa fé. Que possamos, Senhor, ter uma fé sólida, excepcional, fé que traz vida, não só para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu oro pela nossa nação. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Age com graça sobre a nossa nação, Senhor, sobre os governantes da nossa nação, Senhor, eu oro e intercedo por eles, sobre Brasília, Pai, em nome de Jesus, só uma palavra Tua lançada, eu creio, se o Senhor determinar uma palavra, Pai, Senhor, toda essa situação, ela pode ser mudada, a Tua palavra é que transforma, a Tua palavra é que traz vida, e eu clamo a Ti, Senhor, determina uma palavra sobre a nossa nação, sobre este quadro em que nós vivemos, em nome de Jesus, nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Senhor, eu oro. Pai, abençoa cada mãe, Senhor, que está me ouvindo. Renova as forças dela, renova o ânimo. Pai, em nome de Jesus, que até aquele filho que está distante, nesse momento ele reconheça a sua mãe. A Tua palavra diz que, Senhor, Pai, o Senhor ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que haja isso nessa manhã. Nessa manhã que haja isso nas casas, Senhor. Pai, que os filhos reconheçam as suas mães, que honrem as suas mães como autoridade. Pai, que elas tenham um domingo abençoado e que elas sejam, Senhor, reconhecidas e honradas não só no dia de hoje, mas pelo valor que o Senhor já deu a elas, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, cada família, o nosso domingo, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido, Pai, em nome de Jesus. Teu nome seja exaltado sobre todas as coisas. O Teu nome seja exaltado, Pai. Pai, sobre a nossa vida, o Teu nome seja exaltado. Pai, que o nosso mover, o nosso agir, Pai, que o nosso viver, o nosso falar e o nosso pensar, ele seja para glorificar o Teu nome. Pai, que os nossos pensamentos eles sejam levados cativos ao Senhor dia após dia. Pai, que a gente não tenha outro anseio nessa vida senão o Senhor, senão a Tua vontade. Pai, senão, Pai, de ser incendiado pelo fogo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome. Amém, meus irmãos? Quero dizer para vocês, eu preciso falar. Isso é muito difícil. Era melhor a gente estar numa célula. Isso é muito difícil. Amor, quero dar os parabéns para você, porque isso é muito difícil. Meus irmãos, eu quero desafiar você nesse momento a contribuir com a obra do Senhor. Vai aparecer aqui embaixo a conta da nossa comunidade. E tem também aqui do lado o QR Code, que você pode fazer os seus dízimos e as suas ofertas, colocando o seu celular no QR Code. Você vai ser direcionado para uma conta do PagSeguro e ali você pode fazer as suas ofertas. Meus irmãos, negocie tudo nessa vida, menos não negocie com o Senhor. Não negocie com o Senhor. Com o Senhor a gente não faz barganha, com o Senhor a gente não negocia, com o Senhor a gente obedece. Então, continue sendo fiel em sustentar. Não é nem sustentar a obra do Senhor. Continue sendo fiel àquilo que o Senhor já ordenou, dízimo e oferta, não é? Continue sendo fiel. Não tem nos faltado nada. Temos vivido dias difíceis, mas o Senhor é justo, é bom, é misericordioso e Ele tem dado a nós, além daquilo que nós pedimos. E eu sei que tem sido assim na sua casa também. Nós temos sustentado famílias com cesta básica e o Senhor tem enviado recursos. Então eu quero pedir para você, vou dar um momento aqui. Levantou? Pegou seu celular? Quem tem aí? Bota o QR Code. Se não, nesse momento, acessa aí o seu banco e olha, anota a conta. Se não conseguir fazer agora, anota aí. Pega uma caneta, anota e faça depois. Se você achar que é fazer na comunidade, nós temos sempre o drive-thru. Você pode ir até lá também fazer. Tá bom? Vamos orar por dízimos e ofertas, por tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado e tem enviado. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, abençoo a sua casa, abençoo estes recursos que têm sido direcionados, Pai, para a obra do Teu reino, para a implantação do Teu reino,
para abençoar vidas, para que a tua palavra seja ministrada, para que o teu reino avance, para que o teu reino, Senhor, continue sendo plantado aqui nesta terra. Abençoe cada mão, Senhor, cada vida que neste momento agora tem, Pai, colocado as suas ofertas, os seus dízimos, tem investido no teu reino, tem sido obediente. Pai, em nome de Jesus, visita a casa deles e a família deles. Pai, em nome de Jesus, que nada falte, nada falte. Este meu irmão, Senhor, que neste momento tem necessidade de uma porta de emprego, nós clamamos a Ti como igreja do Senhor. Abre, Pai. Senhor, eu sei que para o Senhor nada é difícil, nada é impossível, nada. Eu sei que o Senhor abre portas aonde não há, e ainda que todo o cenário ao nosso redor mostre que é impossível neste momento ter uma porta de emprego aberta, eu creio que milagrosamente, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que atua em nós aqui na terra, somos filhos de Deus, e eu sei que o Senhor cuida dos seus. O Senhor abre uma porta de emprego para esse meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu preciso fazer uma homenagem especial à minha mãe, Dona Joanila. Eu nem sei se ela vai me ouvir, eu acho que ela vai. Vou mandar esse vídeo para ela. Mãe, eu amo você. Você é uma mulher forte e corajosa. Você é um exemplo para mim. Eu nem vou chorar. Mas eu quero dizer que eu amo você, que eu admiro tanto você, que você é uma mulher forte, você é uma mulher corajosa, você é uma mulher que nos impulsiona a ser melhores, você plantou valores do Senhor na nossa vida. E eu quero nessa manhã agradecer a Deus por você. Quero pedir, mãe, que Ele dê muita saúde a você, que Ele conserve você em vida, viu? Eu amo demais você. Beijo. E eu quero parabenizar todas as mães. Beijo. O Senhor abençoe você, minha amada. Um feliz Dia das Mães. Que você seja mimada no dia de hoje por aqueles que estão ao seu redor, como mãe, como mulher, guerreira, batalhadora que você é, viu? Que o Senhor abençoe grandemente você. Meu irmão, eu quero pedir também para você duas coisas. Primeiro, curte essa mensagem, que você curta e que você ative o sino aqui do YouTube. Eu não sei falar direito como o meu esposo fala, mas eu sei que à medida que tiver mais curtidas e comentários embaixo, a gente consegue ser relevante, acredito que seja isso, e aí o nosso vídeo ele alcança mais pessoas. É a palavra de Deus que está sendo ministrada, não é? Então, importa que a palavra dele seja pregada, somente isso. Então, ative o sino, porque quando você ativa esse sino, tá aí do lado, embaixo, você vai receber os avisos dos outros vídeos que nós vamos postando também no YouTube. E tem o Instagram, que vai aparecer aí, e o Facebook da Comunidade da Graça em José Bonifácio. Entra lá, mas não só veja o que a gente posta lá nos feeds. Além de curtir, você ativa lá, segue o Instagram, para que nós alcançamos outras pessoas, tá bom? Eu amo você, o pastor Cleiton ama você, nós amamos servir ao Senhor, a Comunidade da Graça em José Bonifácio, nós estamos com muitas saudades, não vemos a hora de nos reunir no prédio da igreja de novo e nos abraçarmos, e estar junto e celebrarmos e fazer uma grande festa, mas enquanto isso não acontece, nós vamos nos falando por aqui, certo? Deus abençoe você, um domingo abençoado, faça um almoço gostoso para sua mãe, aproveite, curta ela, curta a presença dela, mime ela, tá bom? Um beijo, Deus abençoe você, eu amo você. Poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha,
hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, O poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou. Obrigado, Jesus. teu sangue Me salvou, minha dívida pagou. Jesus, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus maravilhoso, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, que mal algum chegue até a sua casa. Que o Espírito te acompanhe todos os dias, Ele vive.